Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor nessa manhã, quando estamos para iniciarmos mais uma escola bíblica dominical, dessa feita, a última do trimestre. Com a graça de Deus, estamos chegando ao trimestre, ao seu final, com muita bênção de Deus. E acredito que vocês que nos assistem toda manhã, todo domingo, puderam aprender bastante desse assunto da carta aos Efésios, onde Paulo ele trata do tema Cristo e a Igreja, é o tema geral. E hoje o pastor Douglas Batista, ele reserva como último assunto a batalha espiritual e as armas do crente. E hoje, por ser a última, nós propusemos uma diferença na apresentação, trazendo os professores, professor Carlos Alberto, professor Conrado e o professor Maciel. Poderia estar aqui, mas ele conversou conosco pessoalmente e por motivo superior não pôde estar presente, embora gostaria muito de estar presente conosco, não pôde vir por conta de seu motivo superior justificado, e apresentou um outro professor, que foi o professor Erivelto, mas ele também está apresentando algumas situações e está justificado. Mas está aqui comigo o professor Carlos Alberto, o qual nós passaremos a palavra nesse momento para dar saudação para os irmãos que nos assistem nesse horário, e nós agradecemos pelos irmãos que todo domingo nos assistem através do YouTube e também do Facebook da nossa igreja. Nós queremos agradecer a Deus, né, por mais esse momento estarmos aqui neste domingo, onde vamos fazer um encerramento da nossa escola dominical. Um tema muito proveitoso, principalmente nos dias em que vivemos, né? Nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Então nós temos essa lição, né? Como o nosso professor falou, a batalha espiritual e as armas do crente para enfrentar essa batalha espiritual que estamos vivendo e esse esfriamento espiritual. Então somos gratos a Deus, né, pela vida do nosso irmãos que estão aqui e estão assistindo essa escola dominical. Isso aí, tivemos a palavra do professor Carlos Alberto. Como eu disse no início, a lição de hoje ela tem como título a batalha espiritual e as armas do crente. A leitura está em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Meus irmãos, muito importante, o ponto de número 1, ele vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Todos os irmãos, a igreja, ela vive diariamente uma batalha. Então, no ponto 1, trata a respeito do preparo que cada cristão deve ter no enfrentamento na batalha espiritual reservada para cada um de nós. Não sobra para ninguém. Todos os crentes no dia a dia, eles sofrem alguma coisa, direta ou indiretamente, porque está envolvido na batalha. Item 1, fortalecidos no poder do Senhor. Para estar nessa batalha, é bem entendido, é compreensível que todo crente ele não pode jamais ter a confiança em si mesmo,
porque para vencer essa batalha, ou contra o mal, ou os males dessa batalha, ele precisa estar fortalecido no Senhor. Sem esse fortalecimento, e esse amparo, e esse apoio do Senhor, jamais o crente poderá se sair bem, ou ter sucesso na batalha espiritual. O nome já diz, batalha espiritual. O item de número 2 trata sobre a vigilância. Vigilantes em toda a oração e súplica. Nós temos aqui mais 2 recursos interessantes. No anterior, percebe-se, nota-se que o crente ele precisa ter a intimidade, a comunhão com Deus, um bom relacionamento para poder se dar bem na batalha espiritual. E isso é só até Jesus voltar. Os 2 recursos do item 2 é vigilante. Então, ser vigilante, ele diz, em oração e súplica. Então, no ponto 1, nós temos 4 recursos que o pastor Douglas Batista apresenta para que nós, os cristãos, possamos utilizá-los no campo de batalha, no dia a dia, para nos darmos bem diante dessa situação. É interessante, meus irmãos, perceber algumas referências que nós citamos para os irmãos no Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 21. E no versículo 36, o evangelista diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nos momentos que antecede o arrebatamento da igreja, a batalha continua, e ela teve o seu início exatamente no princípio, quando Cristo ele estrutura a sua igreja, quando a igreja ela se organiza enquanto instituição divina na terra. Todos aqueles que formam a igreja do Senhor, onde está um crente, ele passa por dificuldades tremendas no campo espiritual. Para isso, como fora dito no ponto de número 1, ele precisa estar atento para alguns recursos que foram citados. Nesse versículo, nota-se então o recurso da oração, da vigilância. Ninguém pode estar na batalha sem vigiar, sem orar e sem suplicar, e isso é de forma perseverante. Tem ainda uma outra referência interessante, meus irmãos, eu compartilho com vocês, que é o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 7, onde o evangelista ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, e estiverem tudo, então pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Veja aí a relação de preparo. Então, comunhão, relacionamento, harmonia, intimidade com Deus. Então, é preciso estar fortalecido no Senhor, porque a batalha ela não é de homem, ela não é no homem, ela não é pelo homem nem para o homem. Ela é de Deus, e no campo espiritual estão 2 líderes espirituais. De um lado está o Espírito Santo e de outro lado está o príncipe da maldade, que vocês sabem qual é o nome dele. Então, a batalha é travada entre esses 2 seres espirituais e as suas hostes. Enquanto os anjos, seres espirituais, angelicais do bem, trabalham com Deus em prol da igreja, do outro lado, os demônios trabalham de maneira ferrenha, dioturnamente, para tentar desarticular a igreja do Senhor. Para tanto, precisamos estar muito atentos com relação a isso. Efésios, capítulo 4, para encerrar, e versículos 23 e 24, ele está falando acerca de umas coisas que precisamos ter. No versículo 23, ele diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Alguma tradução vai dizer de vosso espírito. Para vencer, meus irmãos, todo crente, ele precisa estar renovado de mente. E quando diz renovado de mente, o contexto no versículo 22, ele vai dizer que, quanto ao trato passado, eu vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, no passado, nós éramos enganados. Hoje nós renovamos a nossa mente. Então, para estar na batalha, é preciso estar renovado a mente continuamente para que o Espírito Santo possa usar. Então, na batalha, os crentes são usados pelo Espírito Santo. Na outra batalha do outro lado, no outro campo, os que não são cristãos, eles são usados pelo inimigo para fazer o que eles colocam para ser feito. Então, nós precisamos ter uma mente renovada. No versículo de número 24, ele diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que implica dizer que, para vencer nessa batalha,
precisa o crente estar com a mente renovada, estar vivendo uma vida em santidade, porque senão o caluniador e o acusador do outro lado do campo de batalha, ele vai deferir as suas investidas ou as suas ciladas em relação aos cristãos. Então, meus irmãos, é muito pertinente este assunto, interessante, e que nós possamos, na verdade, repensar o nosso estado espiritual em relação à nossa vida com Deus e à batalha espiritual que está aí. E permanecer de pé, como vocês ouviram aqui a referência, que nós temos que ter o cuidado de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, todas as coisas, elas vêm, e o contexto são os laços, o contexto são as tentações, o contexto são as ciladas diárias que o inimigo lança. Para isso, precisamos estar o quê? Ligados com Deus, numa vida em santidade, em vigilância e orando permanentemente, de olho em Cristo, na vinda dele e pedindo a graça para se manter de pé. Então é muito difícil, e assim nós concluímos o ponto de número 1. Sequenciando o ponto de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. O item 1. As astutas ciladas do diabo é o item de número 1 do ponto 2. No ponto 1, notemos que trata da capacidade do crente no envolvimento para a batalha e na batalha. E no 2, trata-se do campo, do local da batalha, o local da batalha espiritual. Então é isso que vamos trabalhar nesses itens. E no item de número 1, está se referindo àquele que é o inimigo ferrenho do crente na batalha, que é identificado como caluniador, identificado como acusador. Então, o acusador é aquele que quer briga, é aquele que quer guerra, é aquele que chama para a guerra, é aquele que atiça a guerra. Então, nós estamos no meio de uma batalha. E para isso, nós precisamos atentarmos para o que foi dito no ponto 1, nos seus itens. O item 2 trata do conflito contra o reino das trevas. Então, o conflito é contra o reino das trevas. É contra o príncipe desse mundo, que nós temos que batalhar, que lutar diariamente. A lição de hoje está tratando da convocação. Paulo está terminando a carta, fazendo uma convocação aos crentes da cidade de Éfeso, para que eles decidam resistir e lutar contra o inimigo. Mas lutar mesmo, porque ele quer lutar. Ele não desiste, não. Ele é um lutador que ele não desiste, ele não se dá por vencido. Às vezes o crente pensa que ele morreu, alguém pensa que pisou na cabeça dele, esmagou a cabeça dele, aí ele não tem cabeça, ele tem uma liderança estratégica. E precisamos lutar, resistir. E para essa resistência, o primeiro ponto lá nos advertiu. Temos que ter uma ligação, uma intimidade forte com Deus, e um dos segundos requisitos é que nós temos que orar, vigiar e não só demonstrar, mas viver uma vida de santidade. O item número 3 do ponto 2 está tratando no campo de batalha. Então, o campo de batalha ele é espiritual. Não é no sangue, não é na carne, não é no relacionamento pessoal, não é nas situações entre pessoas. A situação entre pessoas é entre pessoas. Pode que às vezes o inimigo trabalhe usando pessoas por não ter discernimento espiritual e nem maturidade espiritual. No entanto, a nossa batalha é no campo do espírito. De um lado tem um espírito maligno e em nós tem o Espírito Santo. Aquele espírito que o evangelista João ele escreveu como aquele Espírito Santo, aquele Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade é o que está conosco. No item 3, o pastor Douglas Batista, ele coloca com muita propriedade a descrição da abrangência, as abrangências das potestades. Ou seja, essas potestades, elas estão classificadas, elas estão hierarquicamente classificadas e organizadas para trabalharem cada uma dentro da hierarquia, naquilo que lhe compete, na sua classe, e tudo é ruim. Tudo é para o mal. Então o crente tem que estar atento a isso. A classe A, eles são poderosos. Então os demônios que estão nessa classe, eles são poderosos. Recebem uma classificação na hierarquia.
A segunda classe, eles são malignos. Veja aí quais são os indivíduos. Na classe C, eles são astutos. O crente tem que fazer o que, meu irmão? Vigiar, ser sóbrio, ser atento, porque a batalha, ela é realmente espiritual e precisamos estarmos atentos para isso. No capítulo 1 de Efésios, para fechar, no versículo 21, diz a Bíblia: acima de todo o principado, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não é só neste século, mas também no vindouro. Esse aqui é Jesus Cristo, a hierarquia celestial, espiritual, que sobrepõe a hierarquia da maldade. Então percebam que na hierarquia da maldade, meus irmãos amados, é preciso termos cuidado, porque eles são poderosos. E um dos perigos para o crente é subestimar, achar que o diabo não existe, que ele não funciona, que o demônio não faz nada, e o demônio usando a pessoa. E o demônio atrapalhando a vida da pessoa. Então não pode subestimar um ser que Deus permitiu que ele tenha poder. Então ele tem poder. Mas aqui no versículo 21 do capítulo 1 de Efésios está dizendo que Jesus ele é superior. Então a potestade chamada Jesus é superior a todas as demais. A hierarquia que está dividida em 3 classes. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, com respeito aos nossos irmãos que nos assistem, com muita precisão, ele diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Olha a comparação, como? Buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, com isso, nós fechamos o ponto de número 3, dizendo para os meus irmãos que devemos estar atentos e procurar no Espírito Santo capacidade, fortalecendo não em nós. Nós não temos que nos fortalecer para nos mostrar que somos poderosos e bons. Não, poderoso e bom é o Senhor. Então temos que nos apegarmos a Ele, a força dEle e o poder dEle para poder se manter de pé. É o que Jesus sugere, manter-se de pé diante do Filho do Homem. Então vamos procurar, meus irmãos, escapar nessa batalha. E pela graça de Deus, eu acredito que nós conseguiremos com cuidado, com prudência, com sobriedade, como disse aqui o apóstolo Pedro. E assim concluímos o ponto de número 2. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa escola dominical. Nosso professor Conrado já deu o primeiro e o segundo ponto. E nós agora vamos aqui o terceiro ponto, que são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nós sabemos, meu irmão, que a nossa batalha é uma batalha espiritual. O crente ele não tem como vencer sem tomar posse dessas armas. Essas armas que estão disponíveis por Deus para o crente. E nós temos que nos apossar dela, porque essa batalha é uma batalha travada, cruel, diariamente, né, irmão? Nós temos que lutar. Porque o inimigo que tenta tirar a nossa salvação, ele não dá trégua. Então, Deus dispôs para a sua igreja essas armas, que são as armas espirituais, que Deus nos deu. Aqui no começo diz o seguinte: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem tirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado, fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, irmão, quais são essas armas? Temos aqui o cinto, couraça da justiça, sapato, escudo, capacete e espada. O que é o cinto, né, irmão? Aqui no primeiro ponto diz: cingiu vossos ombros com o cinto da verdade. Aqui fala da integridade moral do soldado,
e fala também da verdade da doutrina de Cristo. O crente, irmão, ele tem que ser verdadeiro. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Até porque, irmão, a palavra de Deus diz que nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunha. O crente, ele é observado a sua maneira de falar, de proceder, em todos os sentidos. O mundo está de olho no cristão. E Satanás, ele tem como alvo principal envergonhar o cristão. O bom soldado, ele não se embaraça com as coisas deste mundo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmão, nós temos aqui o dever de ser fiel a Deus, irrepreensível. Nós temos que ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, em toda a nossa maneira de viver. O crente não pode estar andando, fazendo, comprando e não pagando, dando mau testemunho, porque senão a palavra de Deus é impedida, ela não tem um efeito necessário. Porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Portanto, temos que ser vigilantes. E mais, irmão, diz aqui, vestir a couraça da justiça, que são que protegia ao soldado, dos órgãos vitais referentes à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então nós sabemos, irmão, quando um soldado se alista no exército, esse exército do homem, ele primeiramente ele vai ser orientado como proceder no campo espiritual, no campo de batalha. Ele vai primeiro aprender a usar as armas, para que ele possa depois ir para o campo de batalha. No mundo espiritual também não é diferente, irmão. O crente ele tem que saber usar as armas que Deus lhe deu, para que possa enfrentar o inimigo. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, irmão, nós vemos que Deus ele nos capacitou, Ele nos deu as armas necessárias para vencer o inimigo das nossas almas. Então, nós temos que se apoderar dessas armas para que possamos vencer o inimigo. Nem o cristão terá vitória se ele não se apossar dessas armas. Agora, como é que ele se aposta dessas armas? Na leitura da palavra, na oração, no jejum, na consagração, para que ele seja fortalecido cada vez mais, e possa fazer uso dessas armas. Porque essas armas elas têm que ser buscadas, tem que ser buscada. Porque se o crente ele não orar, não jejuar, não se consagrar, ele não terá força para enfrentar o inimigo das nossas almas. Então, essas armas são indispensáveis para a nossa vida espiritual. Outra coisa que, referência da verdade, o crente, irmão, ele tem que ser verdadeiro. A palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, a palavra do crente tem que ser, ele não pode ter duas palavras, não é verdade? Outra coisa aqui que fala aqui sobre o calçando os pés da preparação do Evangelho. Confeccionado em couro e meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, o bom soldado ele tem que estar preparado para qualquer momento, ele fazer uso da palavra de Deus, para enfrentar o inimigo, sabendo que Deus está com ele. A vitória é certa. Sobre o escudo da fé. Nós sabemos, irmão, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O crente na batalha espiritual, ele não vê o seu inimigo, mas pela fé, ele sabe que tem a vitória em Cristo Jesus, porque isso foi garantido.
por Deus, né, aos soldados fiéis. E o capacete da salvação, né? Como diz aqui, toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam. Não é verdade? O capacete da salvação, irmãos, esse capacete da salvação, né? Como diz aqui, o capacete é pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. É verdade? Como diz o apóstolo em 1 Tessalonicenses 5:8, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, nós estamos numa batalha terrível, né, irmão? Está em jogo a nossa salvação, mas o bom soldado, né, ele está preparado, convicto da sua salvação, né, firme na fé, né, e não se abala. O crente fiel, que tem conhecimento da palavra de Deus, ele permanece fiel em meio a todo tipo de tribulação e tentação, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, né? A esperança, né? Que um dia vai ser recompensado pelo seu trabalho prestado aqui na obra de Deus. Amém? Chegamos ao final de mais um trimestre na graça de Deus e queremos agradecer no nome do pastor da igreja, do departamento de educação cristã, dos professores Carlos Alberto, do professor Jaco Maciel, também professor Evangelista Conrado. Agradecemos pela gentileza que os irmãos tiveram para conosco, desde o dia 12 de abril, quando aqui estivemos com a lição de número 2, a hoje 30 de junho de 2020, quando fizemos o fechamento desse trimestre, eu acredito com sucesso, porque tudo foi para a honra e glória do Senhor e para a edificação dos irmãos. Agradecemos a todos aqueles que conosco estiveram, nos assistindo, compartilhando conosco. Nós agradecemos pela oração e também pela presença na Escola Bíblica Dominical. Não esquecendo de agradecer ao pastor pela gentileza de levar até os irmãos o ensino bíblico na Escola Dominical, que é uma prioridade da igreja, o ensino, a aprendizagem para o nosso crescimento espiritual. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde, um domingo cheio de bênçãos de Deus.